Você já sentiu o cheirinho de um bolo de chocolate recém-saído do forno? E já se perguntou por que as frutas secas voltam a ficar túrgidas quando colocadas em água e como as plantas conseguem absorver nutrientes do solo? Todos esses processos dependem do movimento das substâncias por difusão, osmose ou transporte ativo. As células utilizam esses três métodos de transporte para absorverem substâncias úteis e para remover as substâncias tóxicas do seu interior. Essa troca de materiais ocorre entre as células e seu meio ambiente através da membrana celular ou membrana plasmática. Para entendermos o transporte de substâncias através da membrana plasmática, vamos conhecer melhor essa estrutura? A membrana plasmática é constituída basicamente por uma dupla camada de fosfolipídios, proteínas inseridas nessa dupla camada e algumas cadeias de carboidratos. Uma das funções da membrana plasmática é selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela faz isso de maneira seletiva. Por esse motivo, dizemos que a membrana celular é semipermeável. Há duas coisas que podem se mover livremente pela membrana celular devido ao seu tamanho: os gases e as moléculas de água. Na realidade, as moléculas de água passam por canais de proteínas chamados aquaporinas. As aquaporinas permitem o transporte mais rápido das moléculas de água através da membrana. Para fazer essas trocas da maneira mais eficiente possível, alguns organismos desenvolveram superfícies de troca altamente especializada, como os alvéolos pulmonares, os pelos das raízes das plantas e os néfrons dos rins. Dependendo do que está sendo trocado e qual a direção em relação ao gradiente de concentração que as coisas estão se movimentando, será determinado se o transporte está sendo feito por difusão, osmose ou transporte ativo. Diferentemente do transporte ativo, onde ocorre gasto de energia para transportar as partículas, a difusão e a osmose ocorrem espontaneamente, sem gasto de energia. Por esse motivo, esses dois movimentos de partículas são conhecidos como transporte passivo. Mas como as partículas podem se movimentar sem gastar energia? Vamos ver um exemplo bem simples para entendermos esse processo? Quando pingamos uma gota de corante vermelho em água, a cor do corante se espalha por todo o líquido, tornando a água homogeneamente vermelha. Mas como isso acontece? Se olharmos a gota de corante em nível molecular, as moléculas do corante que estão aglomeradas em um pequeno volume têm a chance de se espalhar em um grande volume quando adicionado ao copo de água. Esse espalhamento acontece pelo processo de difusão. Da mesma maneira que a gota de corante se dispersa em água, podemos sentir o cheiro maravilhoso que o bolo de chocolate espalha ao seu redor pelo efeito da difusão. A difusão é o processo no qual partículas se espalham para todas as direções de forma aleatória. Elas se movem das altas concentrações, ou seja, muito próximas ao bolo, para uma área com baixa concentração dessas partículas. As partículas se difundirão por todo o espaço da cozinha, obedecendo esse gradiente de concentração até que elas estejam uniformemente distribuídas por todo o espaço. A difusão é definida, portanto, como um processo físico em que substâncias são transportadas de uma região com maior concentração de soluto para outra com menor concentração. Como esse movimento é conduzido sempre a favor do gradiente de concentração, de maneira aleatória e espontânea, esse transporte é passivo, ou seja, sem gasto de energia. A difusão de partículas é um dos mecanismos de transporte celular. Vamos observar, por exemplo, como ocorre o transporte de alguns gases através da membrana celular?
Quando as células fazem respiração celular, há um acúmulo de dióxido de carbono dentro da célula. Por outro lado, haverá muito pouco dióxido de carbono fora da célula. Então, o CO2 move-se para fora da célula por difusão. Agora, sobrou muito pouco oxigênio dentro da célula após a respiração celular. Então, o oxigênio presente fora da célula move-se através da membrana plasmática para compensar o oxigênio consumido. Isso significa que, nesse processo, o dióxido de carbono é transportado para fora da célula, enquanto o oxigênio é transportado para dentro. Ambos os gases são transportados de regiões com altas concentrações desses gases para regiões com baixa concentração. E esse processo de difusão não requer energia para ocorrer. As trocas gasosas nos pulmões ocorrem através da difusão dos gases dissolvidos no sangue. O oxigênio se move do alvéolo para a corrente sanguínea e o gás carbônico se difunde do sangue para os alvéolos. Outro grande exemplo de difusão são as trocas gasosas que ocorrem através dos estômatos das folhas no processo de fotossíntese, onde há entrada do dióxido de carbono e liberação do gás oxigênio e vapor de água. O vapor de água também se difunde através dos estômatos na transpiração. No próximo vídeo, vamos aprender outro mecanismo de transporte passivo muito importante, a osmose. Então, até o próximo Química Online mais Biologia do CMC.